Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Conexão Gospel. Já estamos no ar e ao vivo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Já curte, comenta e compartilha o nosso programa para que chegue a outras pessoas também as histórias, o testemunho, a palavra de Deus que tem sido ministrada aqui. E nós trazemos sempre pessoas, especiais, convidados especiais, para que possa compartilhar conosco. E hoje nós estamos aqui, temos a honra de receber aqui o meu amigo, pastor Márcio, da igreja Torrentes do Negueb, lá no Santa Maria, o Complexo Santa Maria. Glória. Homem que tem feito a obra de Deus, ganhado almas para o reino de Deus, e hoje está aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência com Deus, da sua trajetória e da obra que tem feito ali no Santa Maria. Pastor Márcio, seja muito bem-vindo. Glória, amém. Olhando aqui para essa câmera, estamos ao vivo agora. Glória a Deus. Seja bem-vindo para Amém. compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Amém. Paz e graça. Pastor Cláudio, bênção de Deus, né? Fazia tempo que eu não via esse homem. Amém. E esse encontro é especial, né? Primeiro, porque a gente estamos se revendo. E segundo, por ter aberto espaço Sim. para que eu pudesse contar um pouco da minha trajetória aqui no estado de Sergipe. Né? Eu não sou natural de Sergipe, né? Sou natural de Atalaia, Atalaia, Alagoas. Isso, cheguei aqui no ano de 2007, né? 2007. Então vai fazer 18 anos, né? 18 anos, aproximadamente isso. E eu cheguei aqui numa situação meio que complicada, né? Na verdade é a história de todo mundo, né? Quando a gente sai do estado para outro, é porque na verdade passou por uma situação, Por uma né? situação difícil. Isso, uma situação difícil. Não foi diferente comigo, né? E eu cheguei aqui, não era cristão ainda, né? Não servia a Deus. Eu tive, na verdade, que sair de lá forçado, né? Forçado por quê? Jovem, com cerca de 15 para 16 anos, e se envolvi no mundo da criminalidade, né? Numa situação Isso, lá uma situação complicadíssima. muito complicada. E aí, né, o processo lá foi bastante complicado, recebi ameaça de morte e tive que vir para o estado de Sergipe. Veja só, o propósito de Deus, né, para cuidar do homem. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, se cumpre. Ele cuida, né? Ele guarda. E esse foi o cuidado de Deus me trazendo para cá, chegando aqui em Sergipe. Minha tia, pastor Cláudio, é uma mulher de Deus, né? Ela pregava para mim, falava de Cristo. Eu confesso, não gostava de crente. Não gostava de crente. Não gostava, né? Para falar a verdade, eu tinha raiva quando eu via os crentes fazendo a obra de Deus, né? Quando chegava perto de mim, me entregava os panfletos. Isso, aí eu dizia não, que eu já tenho Deus, na verdade. Na verdade, isso é a fala de muitos, né? Que não conhecem de fato ao Senhor. Exatamente. Então, são pessoas que conhecem de ouvir falar, mas não conhecem de fato quem é Jesus. E ela me fez um convite, pastor Cláudio, para que eu fosse para uma igreja evangélica. E chegando lá, né, meu intuito, na verdade, era outro, né? Não era ouvir a palavra de Deus. Já entendi. Já entendeu? Aleluia. E quando chegou lá, Deus usou vasos para falar comigo tremendamente na terra. Deus já estava preparando esse dia, Preparando. Né? Deus falou num profundo, né? Coisas que somente eu e minha família sabia, né? E eu se perguntava como é que pode uma pessoa, né, conhecer a nossa vida sem saber sem sua saber história, de nada, né? sem saber minha história. E começar a revelar tudo ali no altar. E aí, pastor Cláudio, eu tive a certeza, eu tinha dúvida. Na verdade, não era que eu tinha dúvida. Foi como eu falei. Só conhecia Jesus de ouvir falar. De ouvir falar. E desse dia, eu de fato disse, Jesus existe, né? E me fizeram o convite, eu aceitei ao Senhor, né, como único, suficiente e salvador da minha vida. Ah, glória e a hoje, Deus. eis-me aqui. Hoje sou pastor, né? Pastor, cerca de 9 anos já,
pastoreando. À frente da graças a Deus, igreja. à frente da igreja. É uma grande responsabilidade. Nós somos pastores e bem sabemos que não é fácil, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor Exatamente. tem sempre, né, e estado conosco para nos dar força para que a gente continue, né, pastor Cláudio? Com certeza. E a minha vinda para cá foi propósito de Deus. Me casei, né, Com a Sergipana. sergipana, glória a Eita, Deus. glória. Tive filho, 2 filhos, um de 14 anos, vai fazer 15 anos agora, e uma de 5. E meu filho já prega já, pastor, que é uma Eita, benção. já é usado por Deus. Já prega, que é Louvado uma seja benção, Deus. esposa nova. E isso é benção. Pastora Vanessa, né? O glória a Deus, a Vanessa é uma benção. Minha esposa, ela quem tem, sabe, o cuidado da minha vida, o espiritual. Porque assim, pastor Cláudio, a gente cuida de tanta gente e precisa ser cuidado. Exatamente. Né? E a exatamente. minha esposa, ela é uma peça fundamental na minha vida, né? Com Ela certeza. cuida de mim, me aconselha, né? E diz, tenha calma quando existe aquele momento que a gente se estressa, né? E ela diz, tenha calma, que Deus está no controle. No controle. Né? É uma benção. É sempre bom ter alguém assim do nosso Isso. lado, né? Dar um equilíbrio, né? Minha esposa é uma benção. E eis-me aqui, né? Para fazer a obra de Deus aqui no estado de Sergipe. Deus me trouxe para esse lugar maravilhoso. Glória a Deus. Há 18 anos já está Há aqui. 18 anos lá no fazendo bairro de a Santa obra. Maria, fazendo a obra. Muita alma. O senhor já se Ganha pra converteu Cristo. aqui em Sergipe? Isso, me converti aqui. Me converti aqui. Então, o antes do senhor lá em Alagoas era uma vida, né, Totalmente, torta, com certeza, né? penado, né? O inimigo Isso, tentando isso. destruir, Destruir. né? Mas graças a Deus foi alcançado e ouviu o chamado de Cristo. Isso. Então, quando o senhor não gostava de crente, não Não, gostava não. de crente, era daquele tipo de fechar a porta, talvez, Isso, e jogar os isso. panfletos, né? Com certeza. Pastor Cláudio, eu tinha, né? Eu não sei se o senhor me conhece, não sei se deu para perceber. Conheço há um bom, Há um bom tempo, tempo, né? já, é. Eu tinha uma grande dificuldade na minha fala, né? E esse gigante, sabe, no início do meu ministério, ele se levantou e disse assim: você não vai, Não é capaz, não é né? capaz, você Miséria. não vai conseguir. Tá vendo aí? Que é dificuldade na fala, né? Que é conhecido como gagueira, veja só. Mas quando Deus escolhe, chama, meu irmão, Capacita. com certeza ele capacita. Então, Verdade. não há dificuldade, não há obstáculo, né? Porque quando Deus quer fazer, ele faz. Ele faz, né? E eu lembro que quando eu comecei a falar de Deus, a pregar, o pastor, né, que é o apóstolo Marcelo, que foi meu pastor, ele me deu muita oportunidade. E a gente fizemos um curso, e nesse curso nós tinha, na verdade, que mostrar o que aprendemos. Exatamente. O pastor Cláudio foi tremendo. Esse gigante se levantou e disse assim, ó, você não vai conseguir. E eu disse bem assim, eu não vou conseguir por causa da minha fala. E quando ele me chamou para cima do altar, eu fui tomado, glória a Deus, Pelo chega, Espírito pelo Santo Espírito de Santo. Deus. Eita, Eu fui tomado glória. pelo Espírito Santo com o pastor Cláudio. A pregação foi forte. Moisés Com também certeza, é era, verdade. tinha dificuldade, né? Mas Deus falou para ele o quê? Quem fez a boca do homem não fui eu? Foi isso, verdade. Então faça o que eu tô te mandando. Pastor Cláudio, Deus tomou numa ousadia tão grande. Eu pregava como se, tá entendendo? Eu digo, meu Deus. Desatou mesmo Isso. ali, foi usado por Deus E tremendamente. pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eita glória. Aí foi na onde eu entendi que o gigante que falava, que eu não ia conseguir, né? Ele não era nada diante de Deus. Caiu por terra. E aí, meu irmão, Caiu por terra. ninguém me segura mais. Glória a Deus. E eu louvo Falar a de Deus Jesus é porque bom. o pastor Márcio é uma a referencial Deus. hoje Amém. ali no bairro Santa Maria. É um referencial, um ganhador de almas, é alguém que realmente tem feito o ID, né, Isso, pastor Cláudio. de Jesus Cristo. E a fala não é obstáculo hoje, É verdade. né, porque Deus já libertou e transformou a vida. certeza. Deus transforma a vida do homem. O inimigo geralmente usa alguma coisa para nos tentar paralisar, né?
Mas quem tem chamado tem propósito. É E verdade. quando Deus chama, a Bíblia diz que muitos são chamados, né, pastor? Com certeza. E poucos Verdade, são poucos escolhidos. Então, quem são os escolhidos? Aqueles que se disponibiliza, aquele que está disponível, aquele que deixa Deus entrar, deixa Deus usar. Mesmo que a pessoa não seja tão eloquente, não tenha habilidade com a letra, com a fala, né, o domínio mas estamos aí, pastor. Verdade. A gente sabe que nós não somos, né, conhecedores, eloquentes, né, mas nós somos usados por Deus e nos deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Então, para a glória de Deus, o pastor Márcio é esse canal hoje. Amém. É esse homem que foi, né, trazido ali de Alagoas com um propósito. Né? Glória a E Deus. quantas almas têm sido alcançadas através da vida do senhor ali no bairro Santa Maria, né, meu pastor? Eu lembro, né? Veio aqui o senhor falando, veio aqui num pensamento. No começo, quando fui, né? Eu fui levantado para uma obra. Na verdade, eu não continuei. Quando eu iniciei cuidando da igreja, eu não era pastor, eu era evangelista. Evangelista. E eu tinha acabado de sair de um ministério, né? De um tio meu. Não deu certo, tive que sair e fiquei orando a Deus, para Deus me mostrar uma porta, para que eu pudesse congregar. Aí quando eu estou em casa, eu recebi uma ligação de um pastor de Alagoas, disse: Pastor Alagoano. isso, Márcio, eu gostaria que você ficasse de frente de uma igreja nossa aí no estado de Sergipe. Aí eu disse: eu vou orar, falar com Deus, para ver o que Deus A fala. resposta. Isso, eu era evangelista. E eu lembro que quando nós abrimos, né? A gente abrimos de frente de uma casa. Não era área, era só na frente mesmo. Eu lembro que a gente começamos com 7 cadeiras de bar. Cadeira vermelha, não tem aquelas cadeiras vermelhas com o nome... 7 cadeiras Isso, 7 com a logomarca cadeiras. Isso, meu irmão, do isso bar. é forte, com 7 cadeiras. Propósito. Né? Com 7 cadeiras, e na verdade não foi nem a gente que compramos. Foi os vizinhos que disseram: pastor, já me chamaram de pastor, era evangelista. Nós temos aqui umas cadeiras, já dá para começar. Eu digo: pronto, então Deus está no negócio, né? E a gente começamos ali de frente de uma casa, né? E teve uma família que me ajudou muito, né? Eu lembro até o nome dela. Ela hoje não faz parte lá do ministério, mas eu sou grato, né? Foi duas irmãs que acreditou, né? isso, era Neide, né? O nome dela é Neide, de uma, e a outra não me fugiu da memória agora. Deus Mas sabe, ela Deus foi para o conhece. Cláudio. As peças foram fundamental. E eu lembro que o ministério foi crescendo. Nós ganhamos lá um traficante para Jesus, pessoas que roubavam moto, né? Que quando ouvia a gente falar de Cristo, eles choravam. Eita, E se Jesus. rendiam aos pés do Senhor. Glória Eu a lembro Deus. que uma vez um rapaz, que era do tráfico, né? Ele tava com uma arma, né? Isso é muito lindo demais. E eu pregava lá o evangelho, contava o meu testemunho. E depois ele me falou: eu acabei esquecendo de fazer o apelo. E esse rapaz me disse assim: ó, no próximo culto, se o pastor não fizer o apelo, eu vou lá. Traficante, né? E eu fui mais uma vez fazer um culto. E eu esqueci. Esse rapaz disse: ô pastor, e o apelo? Eu digo: ô meu irmão. Tava sedente já isso, pra... sedente. Eu digo: quem quer ser Jesus? Ele disse: eu, pastor. Eu hoje sou ex-traficante, tenho uma arma e a partir de hoje eu vou jogá-la. Isso foi lindo. Se converteu. Tremendo. Ele e a esposa. Hoje, a esposa é enfermeira hoje. Vive essa coisa linda. Era do tráfico, e através do evangelho que foi pregado ali, no bairro Santa Maria, hoje exerce uma profissão excelente. Glória enfermeira, a Deus. Através do trabalho, Na né, igreja. que a gente fizemos lá. E não deu certo com esse pastor, né, de Alagoas, e a gente encerramos o vínculo, pedi a benção. E agora, o ministério que a gente deu início ia se acabar. É que eu sou evangelista. Exatamente. Eu tinha muitas dificuldades. Muita dificuldade. Financeira E também evangelista eu não tinha uma cobertura espiritual. Isso, pastoral, exatamente. Isso, pastoral. Que unção, eu, na verdade, unção eu respeito pastoral. muito. Com certeza, eu respeito muito a unção. A hierarquia. Isso, com certeza. Então eu falei pro pessoal,
olha, não tem como mais. Ou a gente arrumar um pastor, ou então eu não posso ficar de frente a abrir uma igreja de qualquer jeito, não. Eu tenho que estar debaixo O de senhor uma sempre liderança. entendeu os princípios, né? Isso, com Da certeza. honra, né? E aí veio o desespero, né, dos irmãos. Não, não, meu irmão, nós temos o senhor como um pastor. Eu disse amém, né, vou obrigado pela consideração, mas não, vamos atrás. Eu fui atrás. Eu lembro que eu fui atrás de 3 pastores, né? E pelo incrível que pareça, Para dar cobertura espiritual isso, ali. o pastor Cláudio, que eu vou dizer aqui, é bastante complicado. Não é a visão de todos, mas nós sabemos que algum só pensa no valor, No isso no financeiro. financeiro, quanto a igreja entra, Exato, é. e a conversa dos 13 foi essa, né? Quanto é que dá? Eu digo, pronto, então já não é de Deus. Não que eu não pudesse Exatamente, passar, pastor. né, o Exatamente. valor, mas só que já foi a conversa começando, já aquela situação errada. A igreja é pequena, E na verdade a precisando gente de tava ajuda, começando. de um suporte. Isso. E na verdade, pastor Cláudio, o pessoal não era dizimista. Eu ainda estava ensinando ainda o Exato, pessoal. é. Tá entendendo? O hábito, né? Isso. Aí, esse pastor que eu falei, que foi o apóstolo, nós tava lá, né? Fazendo culto, ele foi lá. Ele disse, olha, Deus me trouxe aqui. A glória. E isso foi forte. Deus me trouxe aqui. E viu que você tá atrás, né, de arrumar uma cobertura espiritual. Veja só, ele, na verdade, como ele foi meu pastor, ele tem como dizer, bem assim, eu vou ficar aqui. Mas não, ele entendeu o chamado de Deus na minha vida. Ele, olha, até agora, 2 anos, na verdade, a gente ficou lá. Ele disse assim, olha, se até agora deu certo com você, porque Deus tem um chamado Deus com tem você. um chamado. A partir de hoje, você não será mais evangelista. Deus manda ele consagrar A pastor. a pastor. Até hoje, Foi o ali que ministério, o óleo da unção Com pastoral certeza. foi derramado pelo pastor. Qual é o nome do pastor? Lembra não? apóstolo Marcelo. Apóstolo Marcelo. Marcelo, isso. Ele já recebeu uma unção pastoral de um E um apóstolo. apóstolo. Então, a unção, porção dobrada, né, com o propósito de Deus que realmente é Isso. aquilo que o Senhor já fazia, porque cuidar de almas, cuidar de vidas, né? Eu lembro que Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha. Com certeza. Ele já cuidava das ovelhas, ele já tinha, né, esse hábito de cuidar das ovelhas do pai, inclusive até aconselhar os próprios irmãos dele, Isso. né, para o caminho certo, para fazer obedecer ao pai. Então, eu acredito que Deus já tinha um propósito na vida do Senhor, que estava apenas aguardando essa unção Isso. diferenciada Com certeza. da porção dobrada, para que Deus, possa Deus é maravilhoso. completar, né? E que os irmãos pudessem ter mais orgulho ainda de chamar de pastor. Amém. E pastor Cláudio, para Deus, na verdade, confirmar, porque eu tinha dúvida, porque na verdade uma unção pastoral, na verdade, ela Tem uma tem responsabilidade maior, grande, né? com certeza. Eu já era evangelista e tinha uma responsabilidade grande. Imagina agora uma unção Pastores. pastoral. Eu digo, Pastoral. meu Deus, e agora? E Deus, ele fez grandes coisas. De frente de uma casa, né? A gente alugamos uma casa agora com área. Quando eu fui levantar pastor, né? Essa casa à frente da casa encheu de gente. Encheu de gente. Encheu que não tinha como mais colocar pessoas. Aí o que a gente fez, alugamos, Foi multiplicando. multiplicando, um galpão. Então, começou com Tem 7 fotos, cadeiras, com 7 cadeiras e foi abriu em outra casa, recebeu a unção, foi Isso. multiplicando. multiplicando. Aí a gente tinha que alugar um espaço. Maior. E não tinha lá. Só que, na verdade, um rapaz estava fazendo uma obra para outra coisa, né? Para ele, um negócio para ele. Só que quando ele viu que eu estava à procura, ele disse, pastor, eu vou estar aqui, tá entendendo? E só que falta recurso, né? Para que eu digo, não, o que precisar a gente também ajuda aí, mas nós queremos esse galpão. O galpão era grande e encheu. Eita, Encheu. glória a Deus. E esse galpão, né? Nós estava lá. Ainda é alugado ainda esse. Na verdade, esse foi alugado. Esse foi alugado. Isso que encheu. Eu tive que sair de lá. Mas tudo foi propósito de Deus, né? Por que eu falo isso? Porque, pastor Cláudio, esse templo que a gente alugamos, ele teve umas rachaduras nos cantos. Na estrutura. Na né? estrutura que estava com risco de cair. Né? Ah. E o dono, não vai cair. Eu digo, vou chamar um engenheiro amigo meu. Ele foi lá e disse, pastor Márcio, a obra, né, quando vai cair, ela dá um aviso. Isso aqui é um Exatamente, aviso, né? exatamente.
E eu tive que sair. Imagina a igreja lotada. Pastor Cláudio, era muita gente. Era cerca de mais ou menos 50 pessoas. E olha, se não tinha mais. Eu né? lembro, o senhor Lembra? multiplicou, ainda preguei lá na igreja do senhor um tempo. Isso, não foi? pronto, Pastor Cláudio, isso mesmo. Até, na verdade, no dia do evento, Acho que o foi senhor no seu estava lá, aniversário, não sei se foi do senhor, não lembro, mas Foi. ainda fui lá. da igreja, Da aniversário igreja, exatamente. Foi uma coisa linda. E aí, né, eu tive que sair. E para onde eu fui? Pra rua. De novo, Pregar na rua. na rua. O que acontece? A igreja cheia, o Muitos. pessoal foi embora. Exatamente. E o Abandono que o barco. Isso. E o que ficaram foi exatamente aqueles que Deus que Os ficasse comigo. fiéis. Os fiéis. E eu lembro que Deus, sabe, ele colocou um desejo no meu coração de comprar uma casa, porque não tinha espaço. E uma casa custava mais ou menos, naquela época, uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, custava uns 60 mil. E eu tinha que levantar um dinheiro de entrada, né, para financiar Sim. pela a Caixa. E eu lembro que eu fiz um desafio. Eu chamei os irmãos, né, e disse assim: olha, irmãos, vamos agora vender mousse e picolé. A gente passamos um bom tempo vendendo mousse e picolé Para para arrecadar um o valor. dinheiro para poder Isso. adquirir o bem. E pelo incrível que pareça, essa atitude que eu tive, essa atitude que eu tive, né? Deus tocou no coração de uma irmã que tinha um terreno que ela iria vender e disse: pastor Márcio, fiquei sabendo que o senhor queria comprar um terreno. Eu digo: com certeza, ela se disse: pastor Márcio, eu tenho um para vender para a igreja. E nessa vendida de mousse e de campanha, a gente tem arrecadado 5 mil reais. Glória a Deus. Né? E ela disse: olha, para a igreja aqui, eu vou vender para o senhor por 14 mil reais. Demos os 5 mil, e valia mais. Demos os 5 mil e o resto ela só pode me dar de R$ 1.000, né? E hoje o senhor, né, tem visto nas redes sociais, hoje a gente temos Maravilha. o nosso Templo próprio. templo próprio, meu irmão, uma coisa Para linda. a glória Ainda de está Deus. em fase de acabamento, mas Tá em obra Deus tem ainda, nos... né? Tá em obra e é uma coisa linda, né? E outra coisa, eu não fiz uma estrutura baixa, né? Eu fiz uma estrutura bem alta mesmo para Com mostrar galeria que em Deus é cima. Deus, amém? Glória a Deus é fiel, Deus. pastor É Cláudio. isso. É desse jeito que Deus faz. Amém. Deus honra a Honra. nossa fé, né? A Bíblia diz: o justo viverá da fé, e Da se fé. ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso, com certeza. Então, a perseverança gera propósito, gera as bênçãos de Deus na nossa vida. Perseverar naquilo que Deus chamou. Às vezes a gente não entende a fase difícil, o Verdade. processo que a gente passa, né? Como o senhor passou um grande processo, desafio, né? As pessoas desacreditando talvez na Com unção, certeza. né? A forma de falar, não sei, só sei que Deus foi trabalhando e foi mostrando que ele estava no negócio. E Deus não abandona quando a gente deixa realmente Deus nos usar. Então, para a glória de Deus, eu louvo a Deus pela conquista. Fico muito feliz, pastor, pelo o que o senhor tem feito ali naquele bairro, porque conheço o bairro Santa Maria muito grande e também tem muitas igrejas, né? Muitas Igrejas pequenas, igrejas que aos olhos da sociedade, pastor, não são vistas, né? E o senhor também, como eu sou, como outros pastores também de igrejas menores, e o senhor passou por essa experiência, eu também passei quando eu buscava uma cobertura espiritual para a nossa igreja, né? Porque chegou um tempo que a gente ficou independente, igreja independente. Então, a igreja independente, ela vive com recursos próprios. Isso, com certeza. Então, recursos próprios para pagar aluguel, para pagar outras dívidas, fica difícil você se manter. Então, não é fácil. Então, a gente buscou também e encontrou essa mesma barreira de igrejas maiores, de ao invés de investir, querer tirar. Isso, com Não, certeza. então, não é fácil realmente. Por isso que algumas igrejas, ainda hoje, né, estão passando por essa dificuldade. Então, o testemunho do senhor traz esse grande desafio também para aqueles que estão lá passando por isso. Não desistir do chamado, não desistir do propósito de Deus. O processo é doloroso, Verdade. é difícil, mas o propósito é maior. É maior. Quem conhece lá, pastor Cláudio, nosso ministério, Igreja Pentecostal Torrentes do Negev, né? O pessoal lá, sabe, nos conhece e sabe o nosso trabalho, é um trabalho sério. Nós temos, sabe, ajudado muitas pessoas lá. A gente, na verdade, transforma o dízimo em oferta,
né? Em cesta básica para Cesta ajudar os irmãos. básica, em Às vezes, ajuda para a com sociedade. certeza, a gente temos um trabalho maravilhoso. E eu tenho corrido muito, na verdade, corrido, vou deixar isso registrado, que é um assunto importante. Eu tenho corrido muito atrás dos políticos, né? Na verdade, para ajudar até o povo do bairro. E não Sim. tenho, na verdade, uma ajuda. Exato. E a igreja faz um trabalho maravilhoso lá dentro do bairro, né? Às vezes pessoas precisam de medicamento. Os irmãos, é uma coisa linda a união dos irmãos da Exatamente. igreja. Se talvez junta, a gente ajuda, chega junta. junto. Às vezes só o pastor Márcio, tô precisando de um bujão de gás, né? E outra coisa, muitas coisas eu que precisava ia correr atrás de alguns políticos que não tinha um resultado. E os irmãos, sempre assim, pastor Márcio, vamos. Na verdade, nem precisa nem se chamar. Os irmãos de pastor Márcio falando, tá precisando de um bujão de gás. A gente junta tudo, porque quando a gente se une, pastor Cláudio, a gente consegue. Exatamente. Eu sempre falo isso para a igreja. A né? unidade A faz unidade a faz força. a diferença. A diferença, Né? exatamente. Então, as pessoas lá no bairro, ela conhece nosso ministério, sabe A seriedade do trabalho que o senhor faz, né? é o retorno daquilo que entra, né? Isso, Porque com vai certeza. com um benefício para a sociedade, para as pessoas. E eu não falo isso para, sabe, para ganhar vantagem em cima disso ou para ser melhor do que ninguém. Não, Só de jeito falo isso nenhum. para incentivar, né, outros pastores a trabalhar dessa forma, a fazer trabalho social. Tem muitos pastores que eu conheço que fazem também um trabalho social Social maravilhoso. bacana lá dentro, no lado do bairro, né? E essa minha fala é somente para incentivar, né, ajudar as pessoas, e o nosso ministério faz E mesmo que isso não com chegue excelência. essa ajuda, né, que deveria, porque a gente sabe que quantos milhões são gastos aí em shows, em outras coisas mais, né, e certeza. enquanto as igrejas às vezes precisam de um trio elétrico para fazer um evangelismo, não tem, precisa de uma caixa de som, né, não tem. Então é coisas pequenas, básicas, para essas igrejas pequenas que precisam, e às vezes a porta do político não se abre. Isso, Infelizmente, com a gente certeza. depende de Deus para isso, e a igreja que for perseverante vai realmente resistir e vai prosperar, porque Deus é fiel. Deus é fiel, né? pastor Cláudio, com certeza. Deus honra a nossa fé. E eu louvo a Deus, porque Deus tem feito maravilhas ali através da vida do senhor e da Amém. pastora Márcia naquele lugar. Deus é maravilhoso. Vanessa. Márcia? Márcio sou eu, Vanessa é minha Márcia é o esposa. senhor. Vanessa Oliveira. Isso, Lembrei. é uma bênção, Vanessa Oliveira, é verdade, Amém. pastor Cláudio. Lá tá uma benção a obra, lá eu louvo a Deus, cada dia mais, sabe, Deus está nos surpreendendo, na verdade. É uma benção. Amém. Glória a Tem, Deus. na verdade, dificuldade, mas a gente vem, sabe? Tem. Se não tiver, Sabe que faz parte, né, pastor Cláudio? faz parte. Faz parte. A luta faz parte. E sem luta não tem vitória. Verdade. Sem luta, cicatriz, a gente tem cicatriz. A gente passa por um momento difícil. Eu creio que o senhor também passou por experiências dificílimas. Com certeza. E se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do senhor, não teria vencido, né? Então a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá Com a certeza. coroa da vida. Então a perseverança, como eu sempre falo, vai garantir a nossa vitória. Persistência. Persistência garante a nossa vitória. É isso aí. Persistir no propósito, né? Então, hoje o senhor tem feito isso, né? Trabalho independente, um trabalho social pela sociedade, ganhado almas para o reino de Deus, né? A igreja crescendo, se multiplicando. Brigando também pela causa do povo. Esses dias lá, né, graças a Deus tem uma obra para ser feita lá, uma estrada, lá, que passa de frente da igreja, Sim, né, que já tem anos e anos, né, que essa estrada ninguém resolve nada. Aí o que acontece? A gente juntamos, chamamos a população, eu no meio chamamos, né, o jornal. Esse dia que tava lá foi o vice-prefeito, né, fizemos o lá, né, para resolver, e graças fez a uma Deus, manifestação. e graças a Deus, professor Cláudio, a pista já está sendo Oh, feita glória! lá, Só né? vai assim, Nós irmão. fazemos isso, nós pastoreamos, A criamos as pessoas, união. a união. E nós temos que ser, na verdade, né, o porta-voz, né, do povo ali, Exatamente. no bairro Pastor. Santa Maria. Então Nós é temos isso, sido. pastor. O programa Conexão Gospel tem esse propósito de trazer histórias como do senhor, trazer essas situações que às vezes as pessoas não verem o trabalho da igreja, o trabalho na sociedade, na periferia, o trabalho de libertação de traficante, né? Isso. Só a igreja mesmo entra nesses lugares,
né, consegue, através da palavra de Deus, com um trabalho sério nessas localidades, nessas comunidades, consegue levar até as pessoas a palavra de Deus, a palavra que liberta. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, pessoas que têm hoje um testemunho de libertação através da igreja, através da vida do anjo da igreja, que é o pastor, um trabalho tremendo. E quando necessita, se junta e faz acontecer. É verdade. E esse lugar, essa rua hoje está sendo resolvida. E antes também, né, de ficar de frente, na verdade, do ministério, eu lembrei também agora, eu morava em uma ocupação. Uma ocupação, invasão. Invasão, isso. Recanto do Manguezais, lá no Conjunto Augusto Franco. No Conjunto Augusto Franco. A obra também ali era feita, viu? Era estreito. A gente pregava e do lado, né, que tinha um mangue, eu ainda lembro dessa cena, um dia de sábado. Boca de fumo, tráfico eu pesado. Pregando, pastor Cláudio, sem saber, né, que eu tinha um ponto de pregação, na verdade, de frente, ficar de frente, do ponto de pregação. Eu pregando e não sabia que tinha um morto do meu lado lá, meu irmão. Eita, Jesus. Foi estreito. Como foi essa experiência, estreito, pastor? Né? E aí, quando me falaram, o evangelista chamava só, é melhor a gente sair daqui, porque a pessoa chegar aí. Eu digo, por quê? Porque tem um morto bem aqui, né? E eu tive que pregar o evangelho. Eu digo, não, vamos fazer a obra, porque viemos para fazer isso. E graças a Deus, o fato de lá dentro do bairro Santa Maria, da comunidade lá, eu sei respeitar, porque a parte dos moradores, né, que moram lá, moravam na ocupação. Sim, e graças a Deus, o motivo de eu ser respeitado por eles é essa aí, né? É o caráter, é o trabalho. A seriedade do trabalho com que o senhor faz. Né? E graças a Deus lá, sou muito respeitado por eles mesmo lá, né? Exatamente. E é bênção de Deus. E porque o senhor é um canal de bênção, o senhor tem transformado vidas. Dão até glória a Deus, né? Isso. Eu faço lá um trabalho que é café, né? O café dos homens, todo mês. E o café das mulheres. E a gente leva mulher ímpia e homens ímpios. É uma estratégia. Isso. E alguns vão lá, né? E ouvem a palavra de Deus, chora, dão até glória a Deus, por senhor ter ideia. É forte, é um trabalho maravilhoso. Graças a Deus. É uma estratégia de conquista, né? Verdade. Então é esse trabalho que tem que ser feito, realmente. Só que ainda, né, a gente sabe que a independência, né, gera dificuldade para a gente crescer, cresce, mas leva tempo. Temos que depender exclusivamente de Deus para que isso aconteça, para que a igreja continue crescendo. Mas Deus não desampara ninguém. Mesmo que a gente não tenha as ajudas que deveria, mas tem o povo unido, a igreja unida, né, a igreja desenvolve, a igreja cresce. E o pastor é honrado e respeitado na localidade porque a sociedade, a comunidade sabe, né, o que é uma pessoa que era traficante, né, que fazia as coisas erradas, destruía outras vidas, famílias, e hoje, de repente, através do trabalho sério da igreja, conhece a Cristo e é liberto, né? E ao invés de estar agora fazendo o mal para a sociedade, está fazendo um bem para a sociedade, porque está usando os seus talentos, né, que usava para o mal, para o bem, para libertar outras pessoas através do seu testemunho. Nós também, quando entramos no Lamarão, tinha muitas situações semelhantes. Pessoas que andavam armadas, ia para o culto armado, ia com canivete, era sério. Assim como a gente sabe que os bairros periféricos acontecem e em outros lugares também. Mas a igreja, pastor, onde a igreja entra, a igreja é luz. É verdade, com certeza. A igreja é luz, nós somos luz. O próprio Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Né? Então a luz aonde chega, as trevas não prevalece. Né? Ainda tenta resistir, mas não prevalece. Porque quando a igreja está tirando almas, né, da mão do inimigo, o inimigo fica furioso. E às vezes de alguma forma quer paralisar a obra, mas não consegue. É verdade. E esse chamado, né, depois de estar pregando nesse tipo de comunidade, tem que ter coragem, tem que ter fé, né? Tem que ter Cristo, vida no altar, porque sabemos que é estreito. Teve uma fala há muito tempo que eu ouvi, e eu coloquei
ela em prática, né? Eu não quero dizer que todo mundo faz isso, não, mas deu certo comigo. E teve uma vez que eu ouvi uma fala de um pastor, que ele disse assim, que dentro de uma comunidade perigosa, se o pastor for fazer uma obra, ele usou esse termo, ele tem que ser mais doido do que os traficantes lá dentro. Tem Pois que é. ter coragem. Tem que ter Né? Se coragem, o tem que traficante é ter brabo, chamada de não é que o Deus, pastor vai ser brabo, mas o pastor tem que ter a ousadia do de Espírito mostrar Santo, isso, exatamente. de mostrar para ele, né, que de fato Cristo é na nossa vida. Eu tenho Porque, tomado posse disso, tenho fazendo a obra, graças a Deus, né? Não vejo um obstáculo em lugar sim, nenhum para pregar o evangelho. exatamente. E as pessoas reconhecem a unção de Deus que está sobre a Certeza. liderança, né, de um trabalho sério, como eu sempre digo. E o próprio, dar um exemplo, José, dentro do presídio, era Coisa respeitado. é forte. Apóstolo Paulo, dentro do cárcere, Paulo e Silas, era respeitado, Respeitado. era honrado pelos outros. E ele começaram a cantar hinos e louvores, ao invés de estar murmurando, ele estava ali cantando. E os presos ouvindo. E muitos, através daquele homem de Deus que estava ali naquele processo de prisão, devido à perseguição da época, né? Deus permite, às vezes, que a gente passe e entre em determinados lugares ou determinadas situações para que o nome dele seja glorificado, pastor, né? Deus permitiu para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de José, através da vida de Paulo, a vida de Daniel, que entrou na cova dos leões e os leões tiveram que fazer jejum. Isso. Então, a gente dentro da comunidade, como líder, como um pastor, levando o alimento espiritual, que é a palavra, né, com um intuito, um propósito de resgatar almas, de salvar almas, até a mãe daquele traficante vai dar glória a Deus, Verdade. vai agradecer, né? A família vai agradecer e os próprios também respeita. Eu passei uma época no Coqueiral fazendo evangelismo, distribuindo panfletos, né? E a gente via na esquina o cara com um revólver, sabe, com escopeta e respeitava. A gente Respeitado. passava normalmente e respeitava. Então o evangelho ele tem que ser pregado, tem que ser pregado. E o E, pastor que faz um trabalho sério, ele pode entrar e sair tranquilamente, né? e o senhor citou Paulo, né? E outros aí. E a gente temos que entender, pastor Cláudio, que todos esses homens que foram chamados passaram por dificuldade, mas não deixaram de servir ao Senhor. Não abandonaram a sua fé, né? Exatamente. Por quê? O evangelho é isso. Tem pessoas que aceitam Cristo, né? Acham que isso vai ser só maravilha, vai achar que não vai encontrar Acabou os dificuldade. problemas. Isso não é assim. O evangelho, eu aprendi uma coisa, que eu aceitei o Senhor, eu sirvo a Ele, não aquilo, né, pelo aquilo que Ele pode me dar, né? Pelo Não, aquilo que ele é, e pelo aquilo que Ele é. Independente da situação, eu permaneci firme. servindo ao Senhor. Eu lembro que aconteceu algo na minha vida, uma coisa leva a outra. Se Isso. encaixa aqui, pastor Cláudio, eu lembrei agora. Eu lembro que eu passei uma situação muito complicada há uns 8 anos. Acho que foi 8 anos. Foi 8 anos. 7 para 8 anos. Que eu orava. Digo, Senhor, não permita que ninguém mexa com meus irmãos. Porque, pastor Cláudio, eu sou mais velho e eu era aquela pessoa, eu sou ainda, né? A gente precisa bem que o irmão mais velho sempre quer Como se cuidar. fosse o cabeça da família, a Isso, coluna ali, isso. E meu pai conselheiro. sempre, né, fala comigo, pede conselho, meus irmãos. E eu falava isso, Senhor, não permita que ninguém mexa com meus irmãos. Por que a minha oração é essa? Porque eu sabia da onde eu saí, né? Eu sabia da onde, né, a gente morava. A gente está em Alagoas, né? Se o senhor for ver, é complicado, né? É, É muitas mortes lá. E eu temia, né, que alguma coisa pudesse acontecer com meus irmãos. E eu lembro que quando eu estava em casa, recebi a notícia que mataram meu irmão. eita Jesus. Diga, eu orei ao Senhor que não me provasse em algo que eu não ia suportar. Mas a palavra diz, Deus só prova, né? Na verdade, só dá uma prova até não de suporte. Que Ele você não... possa suportar, exatamente. Isso, né? E ali, no momento, né? O homem, o senhor sabe que o velho homem quer sair para fora, quer A natureza, né? Humana, isso, a carne. quer, na verdade, ganhar força. Mas, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado.
E eu, né, digo, Senhor, me segura. Para que eu falo? Por que eu tô falando isso? Foi a minha fala que eu falei. O evangelho não é só rosa. Nós vamos ser provados. Naquilo que a gente, né, diz, Senhor, não me prova. Parece que Deus diz, eu vou lhe provar nisso. Com certeza. Né? E graças a Deus eu venci, né, esse mal, né, que estava querendo Lhe apossar da dominar. minha vida. E eu entendi, né, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, como a Daqueles palavra que diz. amam a Deus. Isso aí eu entendi, Deus, né, que venha ser feita a tua vontade. Então sempre vai acontecer coisa para nos tirar da presença de Deus. Hoje, pastor Cláudio, tem alguns pastores que estão afastados. E eu digo bem assim, por que se afastou? E aí a fala dele é isso. Porque Deus me provou numa coisa que eu pedi que não me provasse. Né? Então, não entendeu o propósito O de propósito de Deus. Deus. Né? Se Então, fosse assim, Deus não provava os profetas antigos. Abraão, por exemplo, morreram, o pastor, próprio filho de pregando Abraão, evangelho. Deus pede. Isso, com O próprio certeza, filho, Isaac. como Verdade. sacrifício. Não que Deus queria matar aquele filho, mas Deus queria provar o que estava no com coração, né, de Abraão. Então Deus permite que passemos por prova para sermos aprovados. Provado, com certeza. Então, quando até às vezes o confronto que a gente passa, né, dentro da palavra, para que a gente permaneça firme, para que a gente tenha uma mudança de mentalidade, para entender o chamado de Deus, o propósito de Deus, até a gente entender, a gente acha que não, Isso, com eu certeza. vou para a igreja, minha vida vai mudar completamente, não vou ter mais problema. Não é só assim. Vai mudar. Vai mudar, vai ter transformação, vai ter libertação, mas vai vir prova assim. Vai, o próprio com Jesus certeza. passou por isso, o próprio Jesus foi tentado, o próprio Jesus sentiu na agonia ali, quando ele foi para sacrifício na cruz, foi perseguido, foi tentado. E na agonia da cruz, ele falou para o próprio Pai em oração e dentro de si, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Então a agonia era tão grande, Verdade. o sofrimento era tão grande, que ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É forte isso. Passa de mim essa provação, passa de mim, porque como homem, a gente sente dor, a gente sente, né, sofrimento, o nosso sentimento é muito profundo com relação a isso, o sacrifício que ele estava vivendo. E ele sentiu isso como homem. Mas como Deus, como filho de Deus, ele olha para dentro de si, olha para o Pai e diz, mas que não seja feita Oh, glória. a minha vontade, Forte. mas a sua vontade. Aleluia. Então, o que é que faz a diferença? É a gente entender o propósito de Deus, entender que o processo é só um momento. O deserto é só um momento. É para a glória de Deus, para que as pessoas vejam que Deus é contigo, até da prova, até na provação, né? Então, é momento passageiro. Deus vai provar, mas você vai sair da prova. É desse jeito. Deus Então, é fiel. o que não entende, às vezes, desiste no meio do caminho. Né? Olha para trás, olha para a dificuldade, olha para o problema. Ah, o problema é grande. Pessoas que acham que o problema dela é maior que o dos outros. Não, irmão. Olha para Deus. Seu Deus é maior que o seu problema. O nosso Deus é maior que o nosso problema. Se eu fosse olhar, pastor Márcio, para o meu problema, eu não estava aqui. É verdade. E Deus é tão tremendo que Deus sempre dá uma oportunidade para a gente glorificar o nome dele. Deus sempre abre uma porta. O inimigo tentando nos paralisar, mas Deus sempre abre uma porta. E Deus sempre usa alguém para abençoar as nossas vidas. E nós temos hoje essa oportunidade, pastor Márcio, de ter um lugar assim para a gente poder compartilhar a nossa experiência, compartilhar o nosso testemunho, falar da nossa experiência com Deus, Verdade. glorificar o nome do Senhor e levar até as pessoas, né, a entender que o propósito de Deus é um só. Né? O propósito de Deus é um só. E quando a gente deixa as coisas, né, momentâneas, quando a gente deixa tudo para servir a Deus, Deus vai lhe honrar. É verdade. Deus é Amém? fiel. Deus sempre. Deus vai lhe honrar. Amém, eu creio. Pastor Márcio, louva a Deus pela sua vida. Estamos quase... Finalzinho. Falta um tempinho ainda. Que o Senhor possa compartilhar conosco um pouco, uma palavra Da palavra. de Deus, com nossos seguidores, para abençoar também
os nossos irmãos que estão em casa acompanhando a nossa programação. Não sei se o senhor preparou alguma palavra, mas um testemunho, né, da Pastor parte de Cláudio, eu podia dar, sabe, várias mensagens bíblicas, mas quando eu vinha num caminho, eu falei, sabe, se eu vou falar um pouco do meu testemunho, eu tenho que falar, sabe, de um versículo que marcou muito a minha vida. Eu tenho certeza que alguns irmãos da igreja, quando ouvir esse vídeo, Deus. Vai se identificar. eles vão dizer, ó, o pastor Márcio gosta muito desse versículo, porque foi um versículo que marcou muito a minha história. Na verdade, foi o início, né, da minha convenção, Certo. que é João, capítulo 8, versículo 32. Antes de ler, a gente já conhece, creio que quem está ouvindo conhece. Eu quero falar algo por que marcou a minha história. Eu lembro que uma vez eu estava em um campo de futebol, junto com alguns colegas, e a gente estava fazendo um plano, sabe, de comprar droga. Veja só, isso aqui é interessante. E vinha passando um crente, né, dando um folhetinho. Sim. E exatamente o folhetinho falava a respeito de João, capítulo 8, versículo de número 32. 8:32. Isso. E, na verdade, no folheto estava escrito: se seu amigo lhe oferecer droga, que droga de amigo é esse? E esse versículo ficou na minha mente, né? E quando Que droga de amigo é esse? Isso. Aí eu digo, rapaz, eu É forte, desisti. Acredite. Eu desisti de usar droga, né? E ele chegou a mim e disse, ó, meu irmão, aqui, eu tô indo pra você aqui. Eu digo, meu Deus, Deus falando comigo. E eu saí. Aí foi quando eu vim pra cá, para o estado de Alagoas, foi corrido mesmo. Aconteceu uma situação lá que eu fui obrigado a ir pra cá. E quando eu vim pra cá, teve um evento no Gonzagão ali, né? No Gonzagão, no Augusto Franco. No Augusto Franco, exato. E tinha um evento. E quando eu olho pra farda do pessoal, tinha esse texto. Deus né? falando, Tava escrito: mostrando ali. Jesus sim, droga não. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi nesse dia, né, que eu de fato conheci Cristo. De fato conheci. Eu já tinha tentado ele, né, tinha tido alguma experiência, mas esse evento foi marcante. Né? Então, João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Amém, glória a Deus. Por quê? O texto vai dizer que conhecereis, né, a verdade. Quem é a verdade? Nós sabemos que é Cristo e conhecemos através da palavra, né? E a palavra diz que só vai houver uma transformação se eu conhecer. Isso. Se eu conhecer Cristo. Exatamente. Então, me marcou muito, né? Eu digo, pronto, os crentes falam de Jesus. Então, eu preciso conhecer desse Jesus que os crentes falam. E esse desejo foi tão grande de conhecer o Senhor que eu tive várias experiências espirituais com Cristo. A partir daí... No início da minha conversão. Glória a Deus. Pelo que pareça, no início da minha conversão, eu tive mais experiência espiritual do que agora. A sensibilidade, né? A voz do né? Espírito Santo. Algo, né, que me marcou foi um convite para subir ao monte, depois desse evento. Ao monte, com alguns pastores. E eu vi alguns pastores falando: aqui tem fogo, aqui tem fogo, aqui tem fogo. E eu não vi esse fogo. Não tá entendendo. Não estava entendendo esse fogo. E eu digo, oxe, esse fogo, esses crentes têm os fogo. Tá doido. Aí o irmão disse bem assim: olha, quem não viu o fogo ainda, né, peça para que Deus não lhe mostre que o chão tá cheio de brasa de fogo, glória a Deus. Tá cheio de brasa de fogo, né? E eu lembro que eu ali sem entender nada ainda, né? Eu lembro que eu fechei os olhos e a única palavra que eu lembrava, Senhor, na verdade eu nem conhecia a palavra ainda. Eu vi alguns irmãos pregando sobre Jacó, né? Eu só vou soltar o anjo quando você ganhar a benção. Aí eu disse, Senhor, né? Eu só saio daqui, assim como Jacó. Só saio daqui quando o Senhor me mostrar esse fogo, né? Assim como Jacó falou. Aí quando, pastor, eu abro os olhos,
o chão, de fato. Olha, Tava Jesus. cheio de brasas de fogo. Lindo, lindo, lindo. A gente vimos Forte. brasa, né, em cima do fogo, em cima do monte. E ali, Pastor Cláudio, me gerou um desejo de cada dia mais buscar conhecer a Cristo e de passar, na verdade, aquilo que eu estava sentindo para os outros. Exatamente. Às vezes, né, eu Exatamente. sem experiência, eu falar para as pessoas ímpio, ó, eu vi fogo no monte, eu só falava, esse cara tá doido, né, porque não entende, na verdade, o ímpio não entende. E a experiência que o senhor Isso. teve ali. Para o ímpio, como diz a palavra, é loucura, mas para aquele que está em Cristo Jesus, é poder de Deus. É Então poder de aquilo eu Deus. estava vendo a manifestação do poder de Deus, Poder de fogo no Deus. monte. Glória Deus a me Deus. usava em revelação para revelar que eu lembro também no meu trabalho que a moça queria ter um filho, né? Isso é forte demais. Eu novo na fé, naquela sede, batizado também com o Espírito Santo, variações de línguas, oh, glória a Deus. Eita, Ó, Jesus. é forte demais. Novo na fé, batizado com o Espírito Santo, com sede, Deus, ela dizia assim, rapaz, eu queria ter um filho, né? E o Espírito Santo me levou a falar para ela, você tá grávida. Eu digo, você tá grávida. Aí eu fiquei, meu Deus, porque Profetizou, gente. e isso, na verdade, foi profetizado. Uhum. E ela disse, oxe, como? Né? Tô grávida. Eu digo, rapaz, não sei, saiu aqui, eu senti falar. E ela disse que não tinha como, porque estava no estado, né? Que a mulher fica, né? Estéreo, né? Isso. Praticamente, um problema, né? E isso aí o que acontece? Ela fez os exames, ela passou mal e tava com 3 meses grávida, para honrar a glória do Senhor Olha aí. Jesus. Estava grávida e não sabia, né? E o Espírito Deus Santo usou me o senhor ali Usou. Então, como boca de Deus, como profética. boca de Deus, né? Veja só que Deus E ela maravilhoso. gerou. No Glória a Deus. início do meu chamado, Deus revelou o seu poder, a sua glória para mim. Eu creio que isso seja um motivo, né, que Deus, na verdade, ele fez, né, para que a gente pudesse estar Com certeza. firme, né? Com Eu certeza. creio que ele falou, ó, eu vou revelar para ele aqui, né, porque na verdade ele sabia que se eu não tivesse essas experiências, eu Talvez creio estava que eu ainda incrédulo, né? incrédulo. Sem acreditar. Então, hoje, eu sinto prazer de falar Sim. desse Cristo para qualquer pessoa. Não medo esforço, não medo dificuldade, porque falar de Jesus é bom. Eu sempre falo, eu sou um gago que eu gosto de falar de Deus. Eu amo falar de Deus. É um gago que fala muito bem. Que Glória a gago Deus, que, amém. rapaz, Deus já libertou em nome Amém, de eu Jesus. creio Prega No nome do Senhor poderosamente. Jesus. Um grande homem Deus de é Deus, fiel. fazendo a obra, sendo usado por Deus. Parabéns pelo Amém, ministério. pastor Cláudio. Parabéns pelo trabalho sério que o senhor realiza ali. Amém. Realmente essa palavra aí é tremenda. É forte, né? é forte. E conhecer a verdade ela vos confronta liberta. a mentira, sim Com ou não? certeza. A gente conhece a verdade, a gente se liberta da mentira, se liberta de tanta coisa, quando você conhece a verdade. E João 14,6 diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida eterna. Então, louva a Deus, porque hoje nós somos esse servo, compartilhamos da mesma fé para a glória de Deus e iremos para onde o Senhor já preparou. Amém, Ele meu disse, pastor eis que Cláudio. eu vou preparar o caminho, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nós temos a certeza que lá nós temos um lugar. Enquanto estivermos aqui, é para glorificar o nome dele e transmitir aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A experiência de Deus, né, que nós temos com Deus, para outras pessoas entenderem, né, que Deus usa o homem, sim, usa poderosamente, como usou o Senhor. Né? Imagine uma palavra profética, né, a mulher estéril e gerar filhos. Então, Ana também passou por isso e Ana também gerou filhos. Então, para a glória de Deus, irmão, continue nessa mesma fé, no propósito, no ministério, na obra. Independente da dificuldade, nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Deus, quando chama, Ele capacita e Ele garante. Amém? Assim. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério, né? Igreja Assembleia de Deus, Torrentes do Negueb, né? Torrentes do Negueb. Torrentes do Negueb. IPTN, né? Igreja Pentecostal Torrentes do Negueb, evangelizando as nações. Evangelizando as nações. Evangelizando as nações. Pastor Cláudio, eu quero agradecer ao Senhor
Pois não. E essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu aqui. Amém, E querido. programa Conexão Gospel, né? Que quero agradecer também Amém. pelo espaço, né? Quero dizer para o Senhor, quando precisar de mim, eis-me aqui para fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, Eu sou querido. grato, Amém, né, querido. pela sua vida e por pessoas que sempre abrem espaço para que a gente possa contar um pouco da nossa história e falar um pouco de Jesus, né? Porque se a gente for falar muito, a gente não sai hoje daqui. É verdade. Amém? E se, Começamos a falar de puxar Deus, da assunto, Bíblia. a gente vai longe. Amém? Amém, mas eu creio que Glória a as Deus. pessoas que estavam em casa, os nossos seguidores, nossos amigos, né, que nos seguem, entenderam a mensagem, Amém. entenderam a palavra, entenderam o seu testemunho, a sua experiência com Deus, né, entende o propósito do programa, que é trazer realmente esse intuito, essa interação e essas histórias tremendas de homens de Deus que vive na sociedade, que vive dentro da comunidade, que faz a diferença ali, trabalham sociais, né, resgatando almas, fazendo a obra, né, com dificuldade, mas está ali, perseverando na fé. Que Deus continue abençoando e multiplicando a obra lá em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja Amém, sempre pastor Cláudio. bem-vindo. Amém, As pastor portas Cláudio. Deus estarão abençoe. sempre abertas. Amém. Glória Forte a Deus. abraço aí, Deus pastor abençoe. Márcio, Paz e né, graça. a todos os irmãos da Igreja Torrente do Negueb, a pastora Vanessa Oliveira. Glória. Um abraço à família, Deus abençoe. E para você que ficou conosco até agora, queremos agradecer você, ser nosso seguidor, continuar, né, seguindo o nosso programa, compartilha, sabe? Dá um joinha pra gente aí, para que outras pessoas também possam, né, ter esse privilégio de assistir, de acompanhar a nossa programação. Curte, comenta e compartilha o nosso link, amém? E que Deus abençoe você até o próximo programa Conexão Gospel, todo sábado, sempre no mesmo horário, não esqueça, às 18 horas, ok? Obrigado, Deus abençoe, até o próximo programa. Paz e graça. Glória. Tchau. Forte. Amém, pastor?